Olá a todos, eu sou o Francisco Fábio, sou um cooperador distante, eu falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, da equipe de trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini em Três Corações, a quem cumprimento nesta hora. Gratificado por mais esta oportunidade de serviço, vamos elevar os nossos pensamentos e orar a Deus em agradecimento e prece. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de trabalho. Nos inspira que sejamos teus instrumentos de amor e de caridade a tantos corações angustiados nesta hora. Permite-nos, Jesus, a assistência da Mãe das Mães, Maria, Mãe do Céu, levando o conforto e a consolação a tantos corações aflitos, mãezinhas nos dois planos da vida, assim como o conforto a seus filhos angustiados de saudade ainda no mundo material. Conforta-nos, traz-nos esperanças, ó Mãe das Mães, Mãe do Céu, neste momento de isolamento, de pandemia, de distanciamento, em que não é possível o contato físico, mas que o amor que vence todas as distâncias, esteja presente através da lembrança, do pensamento, alcançando corações nos dois planos da vida. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. O tema da nossa fala na noite de hoje: ser mãe na visão espírita. Eu, Fábio, me sinto à vontade para falar deste tema, porque certamente já fui mãe numa existência passada. Ao espírito não importa a condição hoje de homem, de mulher amanhã, porque o que lhe interessa é aquilo que tenha que passar para mais rapidamente alcançar o progresso a que todos estamos destinados. Portanto, sim, já fui mãe em existências passadas. Serei em existências futuras. Emmanuel já nos adverte de que o irmão que não compreende a dor do outro irmão fatalmente terá que passar por ela. Então, para o espírito, nessa perspectiva de aprendizado, é preciso, é necessário que experimente transitar nos dois gêneros, ora como homem e ora como mulher. Espero, então, poder ser útil nesta proposta, nesta fala de hoje. Ser mãe na visão espírita. A questão 890 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se ser mãe, a natureza de ser mãe, é um instinto ou é uma virtude? E o Espírito da Verdade nos esclarece. É uma e outra coisa. No animal, está na fase instintiva. Aqueles cuidados que a fêmea dispensa ao filhote se limita aos cuidados primeiros, à manutenção da sua subsistência. Cessado esses cuidados materiais, num primeiro momento, aquela vinculação quase que se perde. Contudo, na mãe, no homem, essa maternidade, essa filiação, ela é muito mais forte. Ela perpassa toda aquela fase inicial, se consolida em toda a existência e perdura no além-túmulo. Ou seja, enquanto no animal deve-se apenas ao instinto, no homem este instinto se transformará em virtude
em amor incondicional da mãe para com aquele filho. E isso é tão verdade que nós vemos vários exemplos. Não nos esqueçamos que na obra Nosso Lar, e até mesmo no filme, André Luiz, no plano astral, no umbral, ele é socorrido pelas preces vigorosas, as forças magnéticas da oração de sua mãezinha, intercedendo por aquele filho que está no umbral. E isso faz com que a equipe espiritual vá socorrê-lo. Portanto, o amor materno, de instinto, se transformando em amor incondicional, ultrapassa as barreiras do além-túmulo. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz mais uma pergunta ao Espírito da Verdade. Ele pergunta se é uma missão a paternidade. E o Espírito da Verdade responde: é verdadeira missão, porque envolve a construção da humanidade ditosa do futuro. Então, aquele filho que encarna, que retorna para a sua jornada evolutiva, retoma vícios, imperfeições do passado. E, portanto, retorna naquele ambiente com aqueles pais para que receba deles toda a influência, tanto espiritual, levadas pelo esforço ativo de ambos para a sua transformação, para a continuidade da sua jornada evolutiva, pela educação que leva à transformação moral desta criatura que encarna. Não apenas transformação para ser um homem de saberes, mas criaturas comprometidas no bem. André Luiz, na obra Missionários da Luz, dirá que os primeiros 7 anos de vida é onde a criança está mais suscetível. Ela está mais em condições de receber toda a orientação que os pais possam lhe transmitir para aprender. E já dissemos que não apenas pelo conhecimento dos bancos escolares, pela informação, sobretudo pela educação. Uma coisa é o ensino, que é necessário. No primeiro momento, nós temos que nos desenvolver em intelecto. Mas as crianças que retornam ao orbe, já sabemos, são crianças que parecem e demonstram que são muito mais adiantadas do que nós quando crianças. Elas já estão além. Então são crianças comprometidas com o porvir e depende dos pais. Por isso é uma missão que Deus confia à mãe, ao pai, à família, a educação moral, a transformação moral deste ser que retorna. Daí ser um compromisso grave, muito importante, que ambos assumem ainda no plano astral para com aquele filho que pelas vias daquela mãe retornam ao mundo material. E não se esquecer jamais que os filhos são espíritos eternos retornando à carne para o necessário ajuste. Os filhos não são bebelôs frágeis. Vai dizer André Luiz em outra obra, Sinal Verde, na lição de número 14, ante os pequeninos, que as crianças com aquela aparência frágil, aquela aparência de ser dependente em tudo, aquele efeito fofura que exerce no nosso imaginário, fazendo com que nos redobremos em cuidados, buscando o conforto material tão somente para, muitas vezes, aplacar as nossas culpas, porque temos que nos distanciar num momento em que não podemos
estar com o filho o tempo todo porque temos que trabalhar. Então, nós achamos que dando-lhes tudo que não tivemos de material, nós estamos cumprindo a função de pai. Quando, na verdade, aquela criança retorna muito mais para a sua transformação moral, para o aprendizado, para a correção de equívocos do passado, e esse espírito confia aos pais, aqueles pais, esta difícil missão de continuidade no seu progresso evolutivo. Missão que fora confiada por Deus, nosso Pai. A questão 208 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta aos espíritos: alguma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho? E o Espírito da Verdade responde: bem grande influência exercem, pois os espíritos encarnam no meio aonde ele acredita que mais condições terá para avançar, para alcançar esse progresso a que todos estamos destinados. Então, espíritos mais evoluídos têm no seu habitat espíritos ainda na marcha, com um discernimento, com uma conscientização não equivalente àquelas, justamente para que haja um aprendizado mútuo, porque tanto aprenderá filho como os pais também têm o que aprender. Nesta perspectiva, educar é educar-se. Então, o filho também ensina muito ao pai. Há uma necessidade de ajustamento de ambos. E a maternidade representa esse reencontro para juntos caminharem rumo ao progresso a que todos estamos destinados, mas pela educação. E em muito serão culpados os pais caso venham a falir nessa proposta. O livro Fonte Viva, de Emmanuel, que vem pela psicografia de Chico Xavier, na lição de número 30, nos esclarece que Deus está em nós, tanto quanto estivermos com Deus. Para que Deus se manifeste naquele ser, naquele filho, é preciso, portanto, que ele se eduque pela sua transformação moral. Porque de matéria bruta, ele há que se humanizar. Então, pelo processo educativo que se consolida nas existências sucessivas, a criatura que nascera simples e ignorante sai da irracionalidade, transita pela inteligência, da inteligência para a humanidade e da humanidade para a angelitude. E não se dará esta esteira sem a presença e a cooperação daqueles que concordam, das mães, quero me referir, em receber em seu ventre aquele filho que retorna ao mundo material para aprender, para se transformar e para continuar na sua esteira evolutiva. Nesta intenção, neste propósito, é justo nos perguntarmos qual referência devemos utilizar para não nos perder. Porque de tudo nós oferecemos aos filhos: conforto material, boa educação, presentes caros, mas não raro nos perdemos nesse afã. E então é justo termos um modelo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar ao Espírito da Verdade qual o tipo mais perfeito que Deus oferece aos homens para lhes servir de guia e modelo. E o Espírito da Verdade responde: este guia e modelo é Jesus. É o modelo para a perfeição moral a que a humanidade
pode aspirar na terra. Por certo, não é uma tarefa fácil e também não é uma tarefa de uma existência. O filhinho rechonchudo, bonito, bonitinho, é um espírito eterno, assim como nós. E, portanto, devemos nos esforçar na medida do nosso limite em lhes oferecer a corrigenda pelo amor. O terror não educa. Por isso, a mãe pode até achar que aquele momento lhe vem como uma surpresa, mas aquele filhinho já era esperado. Há um compromisso que se deu no plano espiritual. Há um planejamento espiritual para o evento nascimento naquela família. A maternidade para a mulher proporciona a transformação do egoísmo, que é inerente às criaturas ainda inconscientes, em amor incondicional. É um amor de renúncia, porque a mulher renuncia ao próprio bem-estar, há que renunciar ao seu lazer, quanto mais ela se conscientiza da sua missão de amor para com aquele filho. Deus confiou-lhe a educação e o encaminhamento daquele filho na estrada evolutiva. Mas o grande complicador é que este filho não vem com manual de instruções. E a mãe terá, então, que aprender, juntamente com o filho, aquelas inexperientes. Sim, porque para ser mãe não é necessário experiência prévia. Então, quando as mães se cobram uma educação perfeita, somos imperfeitos. Mas ela tem que reconhecer que está no esforço ativo dos seus recursos íntimos, com o objetivo de educar aquele espírito que encarna. Por 9 meses, o filho é parte do organismo da mulher, é um pedaço da sua carne. Neste período se estabelece um psiquismo entre mãe e filho. Sensações, sentimentos se misturam, do filho para a mãe, da mãe para o filho e vice-versa. Ambos sentem e respondem aos estímulos, porque é pelas entranhas da mulher que este filho se abre às portas do mundo físico, material, de carne, para mais uma existência, para mais uma jornada evolutiva. Não nos esqueçamos que pai e mãe formaram o corpinho do filho, mas o espírito que animará aquele corpo é de Deus. Portanto, que as mães percebam que o filho não é propriedade sua, que aquele espírito ali está para ser bem encaminhado para a vida e para voos mais altos, não sendo coerente com esta proposta, cortar as asas, mas sempre orientar voos altos, rumo à felicidade, à conscientização, ao discernimento, ao despertamento da consciência para a formação. O que encarna hoje serão os homens do futuro. E tanta responsabilidade temos, porque somos depositários fiéis de Deus, que concede às mães, em particular, aquele filho, para cooperar com ele na construção dessa humanidade mais feliz. Entre mãe e filho, há laços muito poderosos. Não nos esqueçamos que a família espiritual é muito maior que a família encarnada. A sintonia moral,
A comunhão de ideias e pensamentos unem os espíritos do lado de lá e do lado de cá. O filho que recebe pode ser inimigo do passado, que necessite de perdão. Vezes o espírito até já perdoou, mas aquela mãe não. E muitas vezes essa mãe recebe em seu ventre um assassino, alguém que em existências pretéritas lhe fez mal. É assim que funciona a justiça e sabedoria divinas, que, através do véu do esquecimento, permite àquela mãe receber dentro de si, no seu ventre, aquele que outrora, em existência passada, pode lhe ter sido o motivo de muitas dores. E se não fosse assim, de que outro modo essa mãe, pelos laços da consanguinidade, seria levada a amar aquele filho? Senão pelo véu do esquecimento, e diante de situações que tudo remetem para esta verdade, é exigido o esforço ativo desta mãe em estabelecer o perdão. O passo que vai da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a humanidade e daí para a angelitude, são muitas existências necessárias, mas que desde já possamos todos, homens, mulheres, mães e pais, nos esforçarmos de modo ativo para desenvolvermos em nós essa transformação. Missão de mãe. Devemos a esse ser, a mãe, amor e gratidão. São as mesmas virtudes que previnem contra doenças físicas e doenças espirituais e vice-versa. E a ciência já comprovou a eficácia preventiva do amor e da gratidão a todos, em especial aqui às mães. A ciência já comprovou que o efeito destes sentimentos de amor e de gratidão tem impacto, repercute no nosso sistema endócrino e imunológico, pela liberação de substâncias de neurotransmissores, influenciando a produção de células de defesa, de proteínas de defesa, os neurotransmissores de dopamina, serotonina, a ocitocina, que faz com que haja a ejeção do leite materno. Isso para a mãe é um momento indescritível. Só sentindo, vivenciando, para dizer a respeito. Mas imaginemos que aquele momento é mágico, que transcende aquele momento em que a mãe pega o seu filhinho, oferece a sua mama, observa o seu olhar. É um momento mágico, é um momento único de entrelaçamento entre mãe e filho. Então, nós devemos, os filhos, este reconhecimento, a demonstração, a expressão do amor e da gratidão, porque somos, ao mesmo instante em que dedicamos a expressão dessas virtudes àqueles seres que nos antecedem, nós também experimentamos em nós os benefícios de seus efeitos, do amor e da gratidão. É admitível que nem sempre sentimos, mas devemos nos esforçar para buscar estes sentimentos em nós. O cuidado afetivo com aqueles que dependem de nós e a quem devemos tudo. A filosofia do século XXI nos alerta sobre a necessidade do cuidado uns com os outros. E nós percebemos isso a partir do momento em que nos sentimos doentes.
o que me afeta, afeta o outro também. Por isso nós devemos cuidar da afetividade, cuidar de si e cuidar do outro. Num primeiro momento em que percebemos, atravessamos uma crise na saúde com repercussões mundiais, nós devemos repensar os modelos de funcionamento, como estamos funcionando enquanto seres até aqui. Nunca nos preocupamos tanto como agora com o outro, com a saúde do outro, porque o que acontece ao outro impacta em mim. Se o outro está doente, no convívio, e vivemos num mundo globalizado, num mundo de fluxos, as pessoas viajam, o contato há de acontecer. Então, se o outro está bem, muito bem. Se o outro não está bem, isso pode me afetar. Então, dizem os filósofos, o século XXI é o século do cuidado. Nós devemos nos cuidar para cuidar. Nós devemos educar e nos educarmos nessa proposta. E aí o filho que chega, há que estar comprometido com esses valores, com essa transformação, porque está acontecendo agora. E devemos sempre ter em mente que, se não mudarmos agora, algo pior poderá nos suceder. Então, que aprendamos a cuidar de nós, para bem cuidar daqueles com quem partilhamos a trajetória. Toda mulher é mãe, de algum modo. Se não da sua carne, será da carne alheia. Essa mulher, não sendo mãe, ela receberá aquele que a vida lhe trouxe para o acolhimento em seu coração, em seu peito. São mães anônimas, são mães do coração, mães da alma, são mães enfermeiras que cuidam dos doentes, confortam com cuidados, com palavras, com afeto, com atenção, com toque. Cuidam do sobrinho para a mãe trabalhar. São as professoras, as mães. As professoras não deixam de ser mãe dos outros. No momento em que ensinam, que orientam, que corrigem, são mães. Mãe é toda mulher que supre a falta e doa de si, doa do seu amor. Jesus chama as criancinhas a ele porque entende ser esta a melhor fase da vida delas para a sua renovação e transformação moral. Porque mãe é inspiração divina que desperta todos os instintos mais nobres e encaminha o homem para o bem. O bem é a base da regeneração. As ações maternas alcançam a alma, por isso transforma a criatura. Toda transformação há de ter um processo na alma, para que haja uma repercussão externa. É de dentro para fora. Essa transformação na alma que o amor materno proporciona, traz esperança, fortifica a fortaleza interna da criatura pelo exercício da caridade. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Honrar a vosso pai e mãe, propõe dar mais sentido e rigor ao verbo honrar. Honrar é a caridade do filho para com os pais, a piedade filial. E acrescenta com rigor ao verbo honrar o respeito, a atenção, a submissão, a condescendência do filho para com seu pai.
e faz com que este filho cumpra com mais rigor as leis do amor ao próximo. Fazer aos pais, principalmente na sua velhice, todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Cercá-los de todos os cuidados. Falávamos antes do século XXI ser o século do cuidado. Cabe ao filho cercá-los e atendê-los, assisti-los na sua velhice e em todas as fases em que dependam de nós, assim e com muito mais zelo do que fizeram conosco quando crianças. Tudo na vida passa, só não passa o amor. Tudo na vida passa, só o amor não passa. A simpatia, a comunhão de ideias aproxima os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. E nem precisa que seja da sua carne. A mãe ama o filho adotivo de igual modo. Os laços espirituais é que fortalecem o verdadeiro amor. Só existe algo mais marcante, só existe uma coisa mais marcante para uma mãe do que perder seu filho. Só existe uma coisa mais marcante para a mãe do que perder um filho. É saber que ele continua vivo. O filme As Mães de Chico Xavier, que marca o centenário do médium em 2011, cujo drama é da obra de Marcel Souto Maior, cujo título é Sob o Véu de Ísis. Esse filme, As Mães de Chico Xavier, aborda o tema maternidade. São 3 mães vivenciando dramas na carne e na vida espiritual. A primeira mãe perde o filho para as drogas e vivencia o drama, a culpa, por ter tudo oferecido de material àquele filho e não tido a capacidade de alcançar-lhe o coração. E esse filho, buscando preencher aquele vazio existencial, envereda pelo caminho das drogas. A segunda mãe, deposita todas as suas esperanças de um futuro melhor, de uma vida fora de um casamento infeliz, de um casamento com muitas crises. Ela deposita todas as esperanças de um futuro melhor nos ombros frágeis de um filhinho, do filhinho, criança, que se acidenta num momento bobo de uma brincadeira, se acidenta e tem agravada uma condição pré-existente e vem a falecer, vem a desencarnar. A terceira mãezinha, namorada, ela engravida, mas ela planeja um aborto porque entende que ela não nasceu para a maternidade. Na trama, o repórter Cal vai entrevistar Chico Xavier, que à época tinha muita repercussão. A sua obra de psicografia, servindo de instrumento através da comunicação dos mortos, ele psicografava, e essas cartas eram era a consolação para muitas mães que buscavam, pela mediunidade do Chico Xavier, amenizar as suas angústias, amenizar a saudade daquele amor que fora momentaneamente interrompido pela morte do filho querido. Então, o repórter Cal vai testemunhar a veracidade e, convencido dessa veracidade, faz com que, de algum modo, aquelas 3 mães cheguem também para terem aqueles sentimentos, aquela angústia amenizada através do conhecimento de saber como estão os seus filhos.
no plano espiritual, desencarnados. E Chico, então, cumpre a missão consoladora que a doutrina de Jesus nos oferece. A certeza de que a morte do corpo não extingue o verdadeiro amor entre aqueles espíritos afins. O amor materno une os espíritos no plano espiritual, se consolida na convivência na carne e se perpetua no além-túmulo. Esse filme, recomenda-se, faz a gente chorar. Então segue esta recomendação. É um excelente filme. Ser mãe é assumir a responsabilidade de contribuir com Deus na construção da humanidade ditosa, auxiliando o outro espírito na sua jornada evolutiva. Tantas vezes, ser mãe é demonstrar garra, é demonstrar força, coragem, que a mãezinha nem sabia possuir dentro de si. Mas essas virtudes estavam lá, latentes, com toda a potência que faz mover montanhas para encaminhar aquele filhinho no caminho mais feliz, para uma vida feliz. É um grande desafio a maternidade que Deus concede à mãe e ao filhinho. Que as mães se voltem a Deus nos momentos mais difíceis, se inspirando na mãe de nossas mães, mãe de Jesus, mãe do céu, Maria. Obrigado pela paciência. Vamos à nossa prece final. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, gratificado por mais esta oportunidade, Senhor. Queremos te pedir a assistência. Movimenta, ó Pai, a legião das servas de Maria em socorro às mães angustiadas, nesta hora, nos dois planos da vida. Neste momento de pandemia, de isolamento, de quarentena, aonde tantas mãezinhas partiram para o plano astral, deixando o coração dos filhinhos saudosos. Permite nesta hora o consolo. Permite nesta hora, Senhor, o entendimento que faz crescer em esperança e confiança nos teus propósitos. Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todas as mães, Mães do céu, socorre-nos neste vale de lágrimas, trazendo o conforto e a certeza do amor divino, do amor maternal, que não se dissolve no túmulo, mas prossegue e que dá-nos esperanças desse breve reencontro. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. E assim, feliz por mais esta oportunidade, mais uma vez agradecido por esta oportunidade, até um breve encontro.